Olá pessoas, tudo bem? Edmilson Reis, psicólogo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma crise, a crise de ansiedade. Você consegue identificar se você está entrando em uma crise de ansiedade? Você conhece os sintomas? Você sabe por que você pode entrar em uma crise de ansiedade? Pois é, algumas pessoas quando estão em crise de ansiedade, ela não consegue identificar, ela não consegue achar uma alternativa para sair dessa crise. E hoje eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Se você sabe como funciona uma crise de ansiedade, se você já passou por uma crise de ansiedade, comenta aí, deixa aí nos comentários para mim poder identificar e conhecer um pouco sobre vocês. Alguns dos sintomas que são muito relatados pelas pessoas que sofrem e que passam por crises de ansiedade são sintomas que são muito comuns. Ataque cardíaco, a pessoa acha que o coração vai explodir de tanto que ele acelera, de tanto que ele fica acelerado. A respiração, a pessoa começa a respirar de uma forma intensa. Alguns é o contrário, alguns sentem a falta do ar, sente a garganta fechar, não conseguem respirar. Outros começam a ficar com seus olhos piscando descontroladamente. Outras pessoas relatam que seu corpo fica gelado, suas mãos ficam geladas. Outras pessoas relatam que as vistas escurecem, elas sentem vertigens, sente aquela sensação de sufocamento. Esses são só alguns dos sintomas que indicam que você pode estar entrando em uma crise de ansiedade. E numa crise de ansiedade, você não vai ter só uns sintomas. Você vai ter uma sequência desses sintomas. Porque a ansiedade crônica, ela causa uma sequência de sintomas. E um dos primeiros pensamentos que vem à cabeça de quem está entrando em uma crise de ansiedade é o pensamento de morte. A crise ela é tão assustadora que a pessoa que está em crise de ansiedade, ela acha que ela vai morrer, que ela não vai aguentar todas aquelas sensações, aquelas emoções. Ela acredita que ela vai morrer. Mas pessoas, escutem, a ansiedade, a crise de ansiedade, ela nunca vai te matar. Apesar de todo aquele mal-estar, aquela sensação, aquele sufocamento, mas você não vai morrer. Existem inúmeros relatos de pessoas que vão parar em pronto-socorro com todas essas sensações e chegam lá, os médicos fazem um check-up total e não identificam nada. Porque o problema dela não é fisiológico, o problema dela é psicológico. Eu tenho uma questão psicológica, eu tenho um pensamento, eu gero uma emoção e aí eu gero um comportamento ou uma reação fisiológica. E a crise de ansiedade é assim. Então, se você já teve ou tem alguns desses sintomas, comenta aí para mim, deixa aí no comentário. Se tiver alguma pergunta referente a isso, como que você pode identificar, quais sintomas mais podem identificar que você está entrando em uma crise de ansiedade, deixa aí no comentário, que eu vou olhar e vou responder, independente do momento que você está vendo esse vídeo, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, quando você estiver passando numa crise de ansiedade igual essa que eu relatei, uma crise de ansiedade crônica, primeira coisa importante é vocês lembrarem do que eu estou falando aqui agora. Você não vai morrer com a crise de ansiedade, apesar das sensações, dos sentimentos, dos pensamentos disfuncionais que aparecem, você não vai morrer. Eu vou dar aqui uma dica para você sair dessa situação da crise de ansiedade. A primeira coisa, olha ao seu redor. Provavelmente você não vai estar sozinha ou sozinho. Então aquele pensamento de que eu estou aqui, eu vou morrer, ninguém vai saber, ninguém vai poder me ajudar, isso não vai acontecer. Porque tem pessoas ao redor. Elas estão te vendo, estão percebendo que você pode não estar tão bem. Uma outra situação importante. Não saia do lugar de onde você está. Por mais que venham esses pensamentos, vou correr, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui no canto escondidinho. Não.
Mantenha-se onde você está, até que essa crise passe. E o mais importante para você saber, numa crise de ansiedade crônica, ela dura um período muito pequeno. Por mais que você, quando está em crise, tenha a impressão de que aquilo está durando minutos, ou quem sabe horas, mas não. A crise de ansiedade crônica, os estudos comprovam, ela dura um tempo muito curto. Só que aí os pensamentos disfuncionais, as emoções que você começa a sentir, as sensações fisiológicas que você começa a sentir, falta de ar, taquicardia, corpo gelado, te leva a acreditar que isso está demorando mais do que minutos, que vai te levar a um estado até que fatal, mas isso não vai acontecer. Então, a dica que eu te dou é: mantenha-se onde você está. Procure respirar fundo. Continue fazendo a sua atividade que você está fazendo. Se você, por exemplo, é no ambiente de trabalho e você está trabalhando, continue fazendo o seu trabalho de uma maneira mais lenta, até que você comece a perceber que essa crise de ansiedade está passando. É comum pessoas terem crise de ansiedade dentro de um ônibus muito cheio, um terminal de metrô, de trem. Se isso acontecer com você, fique ali parada. Só se encoste num canto seguro e fique ali parada. Parado. Observe ao redor. Mude um pouco o foco para você sair dessa crise de ansiedade. Observe ao redor. Comece a olhar o que está acontecendo, as pessoas que estão ali. Comece a olhar o ambiente, veja se é um ambiente seguro para você. E ao desviar o foco, a crise de ansiedade ela vai reduzindo, ela vai diminuindo. E aí você vai voltar ao seu estado normal. Junto com isso, mantenha a sua respiração. Porque a crise de ansiedade é comum fazer a pessoa respirar de forma descontrolada, ficar ofegante. Lembre-se do que eu estou te falando agora, lembre-se do que o psicólogo está te falando. Tente controlar a sua respiração, devagar, compassadamente, até que você volte para o nível normal. Porque, como eu falei, a crise de ansiedade crônica ela dura um período muito curto. Um outro detalhe que eu queria falar com vocês é que é muito comum as pessoas não se tratarem quando percebem que sofrem de crise de ansiedade. Por N motivos. Primeiro pode ser uma questão financeira, mas uma questão financeira, eu alerto vocês, hoje existem inúmeros profissionais com inúmeros valores diferentes para atendimento. Com certeza algum vai estar acessível a você. Pode ser por um desconhecimento, que a pessoa não busca o tratamento, porque ela não entende que ela está tendo uma crise de ansiedade, ela não entende o que está causando essa crise de ansiedade nela. Então, por desconhecimento, a pessoa não busca uma ajuda especializada. Pode ser por falta de apoio da família. A pessoa às vezes tem esses problemas ou comenta dentro de casa e alguém da família fala: isso é bobeira, tem nada a ver isso aí, você está assim porque você fica dando atenção às coisas que não faz sentido. E aí você não tem apoio para buscar uma ajuda especializada. Então esses são alguns dos momentos, algumas das situações que pode fazer com que a pessoa não busque uma ajuda especializada. Mas eu digo para vocês, é importante que você busque uma ajuda especializada para que você entenda qual é o gatilho que te conduz à ansiedade. Qual é o gatilho que te conduz à crise ansiosa? Somente um profissional vai poder dizer isso, vai poder te conduzir a que você se entenda, a que você enxergue o que te causa essa crise. E a partir daí, na terapia, faça um trabalho para ajudar com que essa crise diminua e até cesse. Uma outra questão: se você não trata da crise da ansiedade ou da ansiedade e deixa ela ficar crônica, é muito comum que quem não trata da ansiedade desenvolva outras situações devido à crise de ansiedade. Desenvolva um toque. O que é um toque?
Sabe aquela pessoa que não sai de casa sem olhar se trancou a porta uma, duas, três vezes? A gente chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que quando chega em casa lava a mão uma, duas, três vezes com medo. Ai, que eu peguei algum vírus, alguma bactéria, e fica lavando a mão e repetidamente. Isso é o TOC. Quando você começa a fazer determinadas funções repetidamente. Isso é decorrente de uma ansiedade crônica, que não foi tratada, não foi diagnosticada. Então a ansiedade, ela é uma doença muito perigosa, quando você não é bem diagnosticado e quando você não é tratado adequadamente. Então eu gostaria de alertá-lo hoje sobre isso, sobre a ansiedade e a crise da ansiedade crônica. E aí, está fazendo sentido para você isso que eu estou falando? Você conhece alguém que passa por essa situação, se não é você? Se você conhece alguém, ou se não conhecer, compartilhe esse vídeo, curte ele, ajude com que ele chegue a mais pessoas que precisem de ajuda, que precisem de um direcionamento. Compartilha aí, dá um joinha, faz um comentário positivo, que assim as plataformas entendem que é um vídeo relevante e vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Tá bom? Então hoje era sobre isso que eu queria falar com vocês. E mais uma vez, se ficarem com alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, deixem aí no comentário. Independente do dia que você está vendo, do horário, eu sempre vou estar olhando os comentários e, à medida do possível, eu vou responder cada um deles. Tá bom? Muito obrigado. Espero ter contribuído com conhecimento para cada um de vocês.